Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate do jogo do Flamengo, bora acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre Flamengo e Santos. Dorival Júnior escalou 4 jogadores titulares e o Flamengo conseguiu a vitória por 3-2 no Maracanã. E agora o Flamengo viaja para jogar o grande jogo da final da Libertadores contra o time do Atlético Paranaense, né? Os gols do Flamengo foram de Pedro, Marinho e Arrascaeta. Só teve golaço hoje do time do Flamengo, e o Santos marcou com Carvajal e Alex, né, que fizeram esses 2 gols aí. Tivemos polêmicas na partida, a arbitragem deixou de marcar um pênalti para o time do Santos, né? O árbitro recorreu ao VAR e acabou optando por não marcar o pênalti. Lembrando, galera, o árbitro, a equipe, né, de arbitragem dessa partida foi suspensa pela CBF, né, devido ao erro aí de não ter marcado o pênalti para o time do Santos, galera. E bora acompanhar aqui o programa Linha de Passe do ESPN, falando tudo sobre Flamengo e Santos. Em todos os momentos, nós jamais abandonamos a competição, até porque foi essa mesma equipe que fez a maioria dos nossos pontos. Então nós temos que enaltecer isso. Foi um trabalho coletivo, um trabalho onde todos acreditaram, e essa garotada deu uma resposta muito positiva. Fico muito feliz com isso, muito satisfeito. Mais uma vez, uma ótima atuação. Eu acho que isso daí nos credencia a um bom jogo no final de semana. Todos preparados, todos atentos, focados e concentrados em fazermos o nosso melhor. É natural que o resultado não se administra, mas eu não tenho dúvidas e receio em afirmar que nós faremos um grande jogo e vamos fazer o máximo de todos nós para que alcancemos o melhor resultado. Dorival, boa noite. Fred Gomes, Globo Esporte. Dorival, mais uma questão assim de simbiose entre torcida e time. Você acha que uma despedida dessa, 3 golaços de futebol jogado mesmo, com outros jogadores participando muito bem, o Pablo, você falou dessa equipe B do Brasileiro, muitos jogadores, muitas reservas bem, mas especialmente 3 golaços com futebol jogado e a torcida apoiando do início ao fim, para você é a despedida perfeita antes da decisão? Eu acho que é uma despedida respeitosa da nossa parte para com o torcedor. Primeiro, um detalhe que eu acho que é muito importante. Os nossos 3 goleiros, né? O quarto, o Matheus, que ainda não atuou, mas os nossos 3 goleiros muito bem trabalhados pelo Thiago, Heller e pelo Breno, profissionais de excelente nível que estão dando aí sequência aos trabalhos e fazendo com que os 3 se mantenham trabalhados, treinados e motivados a todo momento. Eu acho que isso daí é um fator importante. Quando você começa por aí, você vê o que é o desenvolvimento da equipe. Independente de nomes, independente de posição, independente de momento, independente de situação, de partida, nós estamos procurando sempre colocarmos a melhor equipe possível, fisicamente e clinicamente falando, e com isso encontrando ótimos resultados, porque é uma resposta imediata. Eu acho que nós temos que enaltecer o trabalho coletivo, o trabalho de todo o grupo, e eu acho que essa participação do torcedor, essa aceitação do torcedor em relação a tudo que foi feito até esse momento, eu acho que a gente percebe no dia a dia, percebe andando numa rua, num shopping, encontrando com as pessoas que vivem o Flamengo e, ao mesmo tempo, demonstram um carinho muito grande por tudo que vem acontecendo com o clube. Então, eu acho que nós demos aí passos importantes, sempre muito bem pensados, orientados e conversados com tanto a área diretiva quanto a área técnica da equipe. Todos participaram de todas as tomadas de decisões, e eu acho que nós chegaremos agora ao jogo mais importante do ano para a nossa equipe com totais condições, com praticamente todos os nossos jogadores preparados e numa situação em que nos deixa tranquilos para que entremos em campo sabendo que tudo que poderia foi feito. A partir de agora é natural que vai depender muito da nossa postura nos 90 minutos seguintes. Professor.
Tá aí o Dorival Júnior falando aqui no Linha de Passe depois da vitória do Maracanã por 3-2 diante do Santos, o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Agora junta a equipe e embarque para Guayaquil, no Equador, durante toda essa semana, e o Linha de Passe a partir de amanhã, também discutindo a decisão da Conmebol Libertadores da América com os nossos amigos, uma grande equipe que já embarcou e desembarcou em Guayaquil, no Equador. André, nós temos aí as imagens da vitória no Maracanã e nós já tivemos aqui discussões a respeito da decisão do Dorival com o seu elenco de colocar jogadores que vão para a partida contra o Atlético Paranaense. Hoje entraram em campo, mesmo que não atuando a partida inteira, Davi Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Para quem não acompanhou esse noticiário, a gente imagina que a maioria das pessoas sabe do que aconteceu, mas os jogadores pediram à comissão técnica do Flamengo para atuar hoje, não o jogo inteiro, evidentemente, para que o problema de falta de ritmo não os atinja no sábado, depois de viagem longa e todo o desgaste. Então, uma situação interessante, se é que a gente pode usar uma palavra benigna para esse problema. O Zinho falou no ESPN FC na quinta-feira, se não me engano, na quinta ou na sexta, que considerava uma temeridade a escalação desses jogadores, porque o jogo está perto, lembrou a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, na qual, no trecho final e na prorrogação, o Palmeiras estava mais forte fisicamente do que o Flamengo. E na opinião de alguém que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, não precisava ter passado por esses clubes, mas só estou lembrando as credenciais do Zinho, jogou Copa do Mundo, etc. e tal, a gente precisa levar em consideração, porque essa é uma questão da análise do futebol em que a diferença entre quem passou por essas situações, quem tem esse tipo de experiência e aquilo que a gente pode falar aqui é muito grande, obviamente, né? Agora, por outro lado, e eu concordo com o Zinho, respeito obviamente aquilo que ele disse, por outro lado, eu imagino que não deva ser uma situação fácil para um treinador na posição do Dorival, ouvindo dos seus principais jogadores que eles querem atuar, que eles gostariam de estar em campo, numa reta final de temporada, vésperas de uma partida que é a mais importante do ano. Os jogadores demonstram essa intenção e eles que nós queremos estar em campo. E na transmissão hoje do Premier, o Pedrinho, que também tem as mesmas experiências, falou: eu gostava de jogar. Não o jogo inteiro, 45 minutos, outra opinião que nós obviamente precisamos levar em conta. Felizmente para o Dorival e para todos os jogadores que foram utilizados na partida de hoje, ninguém teve nenhum problema, o objetivo foi atingido, o Flamengo ganhou, esses jogadores tiveram, o treino, entre aspas, que eles gostariam de ter naquilo que eles consideram importante diante do jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana. E o Flamengo fez um bom jogo. Se antes do jogo o noticiário era esse, as manchetes eram, olha, muita gente dizendo uma irresponsabilidade, jogadores vão ser colocados em risco, etc. Depois do jogo a gente precisa falar do pênalti que não foi dado imediatamente antes ao mais um maravilhoso gol do Pedro, gol de letra, porque foi pênalti para o Santos e o VAR tomou a decisão de ignorar que a falta aconteceu, porque senão teríamos um jogo em que haveria uma situação complexa do ponto de vista da sequência dos lances, a cronologia, e o correto seria o VAR anular o gol do Pedro, marcar pênalti para o Santos, e a gente não sabia que rumo esse jogo tomaria. Se isso acontecesse, não dá para falar sobre o jogo sem mencionar essa ocasião. Eu corroboro com o que disse o André, assim, de que havia o risco, e a gente falou sobre isso ontem, mas pelo menos ninguém se machucou, né? Todo mundo escapou, todo mundo está saudável, está inteiro e está feliz por ter jogado. Então, no final das contas, mantém o ritmo do jogo. Eu acho que o Dorival acabou ganhando a aposta, porque ele assumiu um certo risco, mas está todo mundo inteiro para jogar. E 45 minutos a 4 dias de um outro jogo também não são o maior dos desgastes, né? Então, está tudo certo. De fato, assim, olhando do ponto de vista do Santos, tá? O Santos está do lado de mais erros contra do que a favor, numa sequência muito incomum. Contra o Corinthians, uma expulsão do Lucas Barbosa, com um segundo cartão amarelo que absolutamente não se justificava. Sim. Contra o Bragantino, o Popó deu uma chegada forte, deveria ter levado o cartão vermelho no Bauerman e também não levou o cartão vermelho. Então, acho que assim, o santista tem muito motivo para estar chateado com as arbitragens, sim,
Porque, embora hoje tenha havido um pênalti não dado para o Flamengo também no segundo tempo, na minha opinião, do Bauerman no Cebolinha, o prejuízo é incomparável. Primeiro porque não existe compensação. Um erro mais um erro são 2 erros. Não é que existe mais um menos um igual a 0, né? São 2 erros e torna a arbitragem ainda pior. Mas é o prejuízo extremo, porque é a chance de gol que você teria, quase 80%, que é a chance média de converter um pênalti, para virar um gol contra você. Então, assim, você tinha uma chance enorme de estar com 1-0 a favor e por um lance não marcado por quem deveria marcar, você ficou com 1-0 contra. Então, não dá. É o pior prejuízo possível. Eu lembro que nas discussões, quando o VAR foi implementado, a gente tentava ser didático e explicar mas o que acontece aí? Teve um pênalti, mas aí saiu o gol do outro lado. É exatamente isso. O gol não deveria ser validado e o pênalti deveria ter sido marcado. Não foi. E, reitero, o Santos tem estado do lado errado de muitas decisões nos últimos jogos e tem todo motivo de se sentir muito prejudicado. Sim. Eu posso mostrar aqui uma nota do Santos, né? Porque tem aí essa questão do VAR no jogo do Maracanã contra o Flamengo e de outros jogos, como disse aqui o Bertozzi. Está um pouco distante para mim aqui, ó. Quer que eu leia? Sei lá. Presidente Reginaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita, entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Enfim, para não me alongar muito, né? Ele lembra os 2 últimos jogos que enviaram um ofício e foram de novo prejudicados. Só para ir até o final, queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros, entre aspas, que de tão grosseiros nos levam a pensar não serem simplesmente erros, assina o presidente Andrés Rueda. O árbitro do jogo e do VAR já foram suspensos. Aqui, a Comissão de Arbitragem da CBF, obrigado, Bertozzi, aqui já é possível, resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo, que é o VAR, Adriano Milkivski, por entender que o desempenho deles na partida entre as equipes Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada da Série A, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho da arbitragem. Acompanhando o jogo, né, vendo o lance do pênalti, né, no Camacho, que é esse o lance, né, os outros ângulos e tudo mais. E depois o Pedro, logo na sequência, no ataque do Flamengo, na sequência da jogada, vai fazer o gol lá o Pedro. Mas a gente discute aqui o lance do pênalti. Aqui, ó, essa é a sequência da jogada. O Flamengo vai para o ataque e faz um golaço, o Pedro. Golaço. De letra que não tem nada a ver com isso, nem o Pedro, nem o time do Flamengo, nem o torcedor do Flamengo, né? Agora, o árbitro ficou parado no meio de campo e o VAR não deve ter sugerido a ele ir ao monitor. Ou então disse, olha, não foi nada, segue o jogo, não foi nada. Absurdo, né? Recentemente, eu tive o privilégio de estar no estádio do Dragão. Porto jogou com o Bayer Leverkusen. Porto precisava ganhar, jogo 0-0, jogo duro. Porto faz um gol. No começo da jogada, é achado um pênalti. O gol é invalidado. O Bayer Leverkusen cobra o pênalti, o goleiro do Porto pega o pênalti. Né? Eu estava no estádio nesse jogo. E imediatamente eu lembrei disso. Porque o pênalti é muito claro. Claro. Não é um lance que chega a ser sequer discutível. É muito estranha a comissão de arbitragem não chamar o VAR. O VAR. É muito o estranho. VAR não chamar o árbitro. Isso. Porque é um lance revisado. Sim. Dá para você olhar esse lance e ter absoluta certeza de que a decisão foi tomada de maneira correta, ainda mais, e não dá para mudar no meio do campeonato. No critério do VAR brasileiro, que é revisionista, que pede para lances mínimos, ridículos, lances que não deveriam nem ser... que são totalmente interpretativos e leves, que o árbitro vá ao monitor para tomar a sua decisão. Então, não dá para entender. Dito isso, é bom que se lembre uma coisa, porque, vai Flamengo. O resultado para o Flamengo é indiferente. Não vai mudar nada. Muda para o Santos. Muda para o Santos. Então, é arbitragem. Não, só para deixar claro, muda para o Santos. Não, porque daqui a pouco se joga isso nas costas de um clubismo.
E a questão é uma questão técnica da arbitragem do futebol brasileiro, que é muito maior e que precisa ser minimizada porque não vai ser resolvida na próxima temporada, André. O grande problema do árbitro de VAR não ter orientado o árbitro de campo a ver o lance no monitor é que não fazer isso nos dá, a nós, né, e a todo mundo, a autorização para dizer o seguinte: tomaram a decisão de ignorar o lance para não ter que anular o gol, para não criar um grande problema. Mas era a atitude certa a fazer, inclusive porque o protocolo determina que é assim que os árbitros têm que proceder. É o certo. Então não há dilema moral a respeito de nada do que aconteceu hoje. Então, e eu não, obviamente eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu. Olha, não vamos revisar esse pênalti, porque daí você vai ter que anular o gol, vai ser um problemão, vai ser ruim para nós. Eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu, eu não sei, não posso afirmar isso. O que estou dizendo é, não orientar o árbitro de campo a ver o lance no monitor permite que as pessoas, em geral, achem que foi isso que aconteceu. E um detalhe, André. Isso é horrível. Não é porque a bola é retomada de um jeito irregular e aí tem o contra-ataque, e no contra-ataque, como se fosse a mesma jogada, foi gol. Não vamos entrar nem nesse mérito. É pênalti ou não é pênalti? É pênalti. Exato. É pênalti. Exato. Ponto. É isso. O que aconteceu a partir daquele momento não importa mais. Se Como tem não uma tivesse jogada, existido. 2, 3 depois, você Não tem discussão sobre quando que começou a posse, quando aquelas coisas. Demorou muito. Não. É pênalti. Não, foi pênalti e é um absurdo que essa arbitragem está fazendo, né? Prejudica um, ajuda o outro, né? Que querendo ou não, a equipe que está jogando não tem culpa. O que quem marca é o árbitro. Se o árbitro marcar, vai ser pênalti. Se não marcar, não vai ser pênalti. Então, acaba prejudicando um time que está brigando. O time do Santos está brigando pela parte de cima agora da tabela. Está brigando pelo G7, né? E com isso, atrapalha muito as outras equipes. Então, tem que haver punição, né? E eu acredito que no próximo ano o VAR tem que ser reciclado, tem que passar por um processo aí de melhora, porque tá complicado. Tá complicado. Esse ano foi uma confusão. Esse ano teve mais erro do que no último ano e ninguém tá entendendo por que esses erros. Tá mostrando na tela para eles, tá na tela. Entendeu? Foi pênalti ou não foi? Não é interpretação, não vai existir interpretação naquela jogada. O jogador tocou o outro, foi pênalti. Entendeu? Da forma que o Matheusinho tocou. Foi pênalti. Então era pro árbitro ter ido no VAR e o VAR ter acionado o jogador, o árbitro, porque o VAR tá interferindo no jogo em jogadas que não precisa. E quando precisa ele não aciona o árbitro. Isso daí que a gente não consegue entender. Parece que tá havendo mesmo coisa para prejudicar o time. Que dá a entender, se o VAR não interviu na jogada, é porque tá querendo prejudicar. Porque ficou ali na cara, tem um pênalti ali, ó, ele tem imagem, cara, eu não consigo, não tem coisa, não tem como você brigar contra a imagem tá mostrando ali, pênalti. Entendeu? Vários caras olhando e ainda erra com a imagem. Mas na minha opinião, ainda muitas das vezes quando ele passa a imagem, que passa na tela da TV, a imagem ainda é ruim, não é uma imagem muito clara, você não sabe assim claramente se foi ou se não foi, ainda tem como ficar com uma dúvida ainda, porque a imagem não é boa. A imagem, para mim, também a imagem do VAR tem que melhorar, porque muitas das vezes eles colocam a imagem longe, uma imagem que é de lado, assim, eu acho que tem que melhorar muito o VAR. Não é à toa que não temos VAR na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo não teremos nenhuma comissão aí brasileira no comando do VAR, né? Já tá aí o motivo, né? Péssimo. O pior VAR do mundo é o VAR aqui do futebol brasileiro, galera. Você que chegou no nosso canal aí agora, não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.